Aconteceu em 400 antes de Cristo, eu criei uma metáfora das três irmãs. A poética, a prática e a teoria. A prática e a poética, elas eram muito vivas, muito ativas, criavam coisas. E a teoria era um pouco pesada, era um pouco fechada, era um pouco amarrada, tensa. E a teoria sentia inveja das duas irmãs. E aí o que aconteceu? A teoria, de certa forma, alijou as duas irmãs e se colocou como a racionalidade pura. Nesse sentido, a universidade, o templo abraçou a teoria de uma forma muito forte, dizendo: aqui eu posso comprovar, aqui objetividade. Essas outras duas, uma vive com as mãos sujas, uma é muito trabalhadora, a outra é completamente louca. Ela de querer saber alguma coisa que a gente ainda não sabe. Então, a questão é muito importante. Ela é racional? É. Ela vai buscar respostas que tenham uma base? Sim. Mas ela precisa ser praticável. E é isso que está esquecido. A prática, ela vem como um fundamento principal da ortografia. A ortografia é prática, antes de ser teoria e antes de ser poética. Rita sempre dizia: a ortografia é prática. E, de certa forma, o que eu resgato é a identidade do professor, do pária, daquele que nessa sociedade não tem valor. O artista, ele tem valor, o pesquisador, ele tem muito valor, mas o professor, coitado, ganha pouco, não tem, o professor fala, ele não vai ter público, ele fala sozinho. E atualmente nem os alunos estão nos dando credibilidade. Então é muito triste essa posição professoral. Só que a ortografia não professa nada. É uma teoria, é uma metodologia aberta. Existiram críticas que se fizeram à ortografia. Tentaram minar a ortografia dizendo que era uma atividade egóica, uma atividade autocentrada, onde o indivíduo se colocava como primeira. Mas por que não falar em primeira pessoa se a tua vivência é tua? Foi o que a Luísa falou. As coisas estão juntas, é impossível separar. É muito difícil a gente falar na terceira pessoa. Pesquisa-se, anda-se, calcula-se. Que coisa horrível. Ou então nós. Eu estou fazendo sozinho as coisas. Vou falar nós. Entendeu? Vou me atribuir uma credibilidade, entendeu? Aumentando a minha potência. Não dá. Então a gente precisa assumir esse eu ortográfico. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que você vai ter que criar ortografia. Ela não está pronta. Ela não é dada de bandeja. Ela não é uma metodologia que esteja dizendo passo a passo do que você vai fazer. Então é uma descoberta pessoal, individual de cada um. E cada um vai dialogar com as suas armas. E o rendering, para mim, esse guarda-chuva que a ortografia faz, são camadas. Então, a ortografia se relaciona muito com a bricolagem, porque a bricolagem você vai botando coisas. E a ortografia é isso, são camadas que se colocam. Eu expliquei uma vez para a Tereza a ortografia da seguinte forma. Imagina um jornal.
O jornal tem aquele cara que escreve o texto, então o cara vai lá e escreve o texto, observando um fato dado. O ônibus pegou fogo, todo mundo saiu correndo, tentando salvar os seus pertences e tal. Sebastião Salgado, ou Bodansky. Bodansky chega nessa mesma cena e ele vai olhar aquele ônibus pegando fogo, ele vai olhar a fila de ônibus e de carros que pararam atrás com medo do ônibus explodir, mas ele vai botar em primeiro plano as pessoas tentando salvar os seus pertences. Naquela narrativa, o ser humano, o desespero, a cara de sofrimento, ela vai estar lá em primeiro plano. É uma outra camada que conta uma outra história, e não aquela que o texto contou. Então a ortografia, ela não é ilustrativa. Ela é uma narrativa visual. Outra coisa. Vamos imaginar que venha uma outra pessoa para contar a mesma história. Um chargista. Esse chargista, ele vai olhar com crítica, ele vai botar o personagem, quem sabe, responsável pelo transporte público, e vai botar ele numa mesa atolado de papéis, onde você quase não vê, e vai ironizar aquela situação do transporte público. Então é uma outra camada que vem. Então a gente pode criar muitas camadas para contar uma mesma história. Não é aquela norma da ABNT que você fala e depois você tem que comprovar aquilo que você disse com uma imagem. E mais um textinho para ficar tudo amarradinho. É outra coisa. Então, as pessoas ficam com medo. E aqui no Brasil, o que aconteceu? A ortografia, ela veio junto com uma coisa chamada cultura visual. E isso também ficou sob suspensão porque os teóricos críticos da história da arte se sentiram ameaçados. A metodologia triangular, eu chamo de metodologia, né? Ela também se sentiu ameaçada. Na medida que você pega e fala, vamos olhar para as imagens do cotidiano, para o jornal, para o que está acontecendo, para o TikTok. Vamos avaliar isso, vamos criticar isso. Só que as pessoas não têm capacidade de crítica. A gente não foi acostumado a criticar. A gente foi acostumado a se acomodar. Então a dificuldade de você olhar para a realidade e falar, isso daqui é um problema, isso daqui não funciona, é enorme. Então é muito difícil. Muito bem, dito essa introdução e essa relação com a bricolagem, que eu vejo de forma muito clara, muito óbvia, mas as pessoas têm dificuldade. Tá? As pessoas têm dificuldade porque não é uma metodologia, porque não é uma metodologia, é uma filosofia de educação. É muito mais do que... É um outro olhar para a pedagogia, é um outro olhar para a academia. É algo que destrói tudo e não coloca nada no lugar. Diz, depende de você. Pega esse bastão e corre, meu filho. Nesse sentido, isso é incômodo. Isso não deixa as pessoas confortáveis. Isso assusta. Isso assusta muito. Porque você vai ter que olhar para si próprio e você vai ter que olhar para o seu fazer profissional. E o que eu apresento? Tá? Então, vamos? Bora! Júlia, pode pegar lá o celular? Pode largar. Gente, deixa tudo aí. Pode largar. Pode largar tudo aí que eu vou pedir para os meninos ficarem de olho. Só tá a gente no museu. O museu hoje é fechado ao público. Então...
Tem que ser um pouco longe. Com todas as coisas lá dentro, tá? Nós vamos aqui, nós vamos lá em cima e depois a gente volta. Ok? E aqui? O que acontece aqui? O que vocês fazem desse lugar? Como é que se ocupa esse lugar? Está todo mundo emparedado. Está todo mundo emparedado, só falta fazer isso. Ou isso. Como é que a gente ocupa esse espaço vazio? O que é isso? Olha a linguagem corporal e como a gente se colocou nesse espaço. Como a gente se coloca nesse espaço é totalmente previsível. É como o estudante, ele se coloca quando ele tem que apresentar um trabalho. É todo mundo no canto. Quem é que ocupa o centro? Quem ocupa o centro? Cadê o povo de cênicas? Cadê o povo da dança? Sabe o que eu faço com os estudantes? Eu os desafio a se tornarem estátuas vivas. Então, eu vou contar até 10. Vocês já brincaram de estátuas? Sim. Então, muito bem. Nesse espaço, eu vou contar até 10. Ok? E vocês corram, vocês... E quando eu falar, para, congela, vocês viram estátuas. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Congela. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e congela. O que vocês sentiram? Vai falando o que a gente vocês sentiram. Tem que desfiar desse E aí, o que isso tem a ver com ortografia? A ortografia, aqui, é a poética da criação de cada um. É a busca de uma memória que tem em todos nós, né, dessa brincadeira de criança, que pode gerar uma pesquisa.
pode, como isso vem, de onde isso vem, né? É um exercício teatral, e aí vai, né? E como isso se torna prática pedagógica? É para desconstruir, é para usar o corpo, é para a gente não ficar naquela educação bancária, todo mundo sentado. É para pegar e subverter a lógica de uma sala de aula convencional. Bora. Educação precisa de movimento. Tudo bem. A gente, meu corpo já anda sozinho. Se eu fechar o olho, eu consigo. Você tá mapeado, né? Eu se eu fechar o olho, eu vou sozinho. Meu começo da sessão é construção. Acho que a gente está andando demais. Essa cabeça na minha A gente não vai fazer de aí não vai beber água. Chega aqui, gente. Sem nada, né? Dá o braço pro vizinho. Vamos fazer um círculo. Seu celular dá o áudio e você pode gravar lá em cima? Você confia na minha capacidade de ser novo. Você vai ser bom, que vai funcionar. Um abraço pro vizinho. Bora, bora. Parabéns, vocês fizeram um círculo de verdade. Geralmente é uma leva. A gente demora até conseguir um círculo. E a gente dá azar. Tem visão. Entra, Tatiana, vem cá. Cabe, sempre cabe mais. Agora, soltem o braço. Vamos dar um passo para trás. Agora, dá uma rodadinha para ver se você tem espaço. Não, não, é só o suficiente para você não bater o braço no colega. Muito bem. E agora você? Muito bem.
Vamos lá, pega o pé. Manda um abraço pra ele. Dá tchau pro pé. Dá tchau pro pé. Muito bem, quem não conseguir pegar o pé, pega o tornozelo. Quem não conseguir pegar o tornozelo, pega no joelho. Tereza, entra na roda, Tereza. Aí, gente, ó, para afastar é só dar bundada para trás. Pronto. Se for criança pequena, é bundadinha. Isso, muito bem. Então, agora, faz de conta que tem um fio te puxando para cima, que vai fazer com que o teu queixo vá para frente. E aí, o ombro vai para trás, o peito vai para frente. Conserta essa coluna troncha de tanto ficar no WhatsApp. Coloca a postura reta, encolhe a barriga. Muito bem. Agora, a gente vai brincar. Então, olha só. Ao meu comando, 1, 2, 3, nós vamos todos juntos, simultaneamente, bater com a mão na coxa. Mas é todo mundo junto ao mesmo tempo agora. 1, 2, 3. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Tudo bem. Agora, peito. Ok? 1, 2, 3. Viram a diferença do som? E agora, por último, 1, 2, 3, palma. Ok? 1, 2, 3. Vocês viram a diferença? Agora nós vamos tudo junto. Perna, peito, palma. Ok? Então, vamos lá. Agora abre um pouquinho a perna. Agora, por isso que eu falei que era bom pegar o pé. Você já ia ganhar uma melhor. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer. Quem não conseguir, tudo bem, faz do jeito que der. 2 batidas no chão e uma palma. Ok? Vamos embora? 1, 2, 3. Pronto, liberei. Liberei as crianças. Podem ficar mais confortáveis, como vocês acharam melhor. Tudo isso é uma introdução para falar de poética. Da poética da música. A gente fez música com pouquíssima coisa. Eu não sou da música. Eu me aproprio da música para brincar de afeto. Afeto com essa maior cultura em concreto da América Latina. Porque eu falo, eu não preciso de microfone, a minha voz é boa, a gente bate palma e isso ecoa. Isso é mágico. Isso nos afeta. Isso leva do museu uma experiência sensorial aestésica que é gigante. Não adianta falar que o Museu do Niemeyer, que ele foi entregue à população em 2006. Mas, quando eu digo, o museu faz aniversário no dia 15 de dezembro, eu desafio vocês a criarem uma música fazendo percussão corporal. Vocês dão conta?
Vocês querem figurar como artistas na cúpula, nessa projeção, em comemoração da aniversário? E aí você não está trabalhando com um projeto, a gente está trabalhando com um desafio, com algo que é imediato, que movimenta de alguma forma as pessoas para isso. Eu posso falar das curvas do Niemeyer para o pessoal mais velho, que é o que tornou esse arquiteto famoso no mundo inteiro. Eu posso falar de uma série de coisas, como, por exemplo, que isso daqui é patrimônio cultural da humanidade. Só que os estudantes não sabem o que é patrimônio, porque eles vêm de uma localidade onde muitas vezes patrimônio eles não sabem o que é. Então a gente precisa falar, isso aqui é seu patrimônio, a sua bicicleta é o patrimônio, o seu skate é o seu patrimônio, é aquilo que você cuida, para depois sim você apresentar isso daqui para o patrimônio. E que é dele, que é meu, que é de todo mundo. A artografia vai fazer isso, vai provocar. É um desafio, na medida que é uma prática pedagógica que ele leva para a escola, para fazer lá. Para pesquisar o grupo Barbatuques que utiliza a percussão corporal e faz coisas incríveis. E isso move as pessoas. Eu tenho recebido, desde criancinha de 6 anos, fazendo música. Então é um feedback que volta para o museu de criação artística a partir de um conhecimento que é dado numa visita ao Museu Nacional, que é o Rio. Então, a artografia, ela vai unir esses 3 elementos que são ridiculamente simples. Prática, poética e teoria, mas muito difícil de executar no nosso dia a dia. A poética, principalmente, porque nós não nos sentimos artistas. Mas a gente é artista o tempo todo. Quando nós somos professores, nós somos obrigados a ser artistas. A gente é obrigado. A gente planeja sempre. E planejar significa você inventar, você usar o imaginário. E você tem uma carta, um plano A. Ah, não deu certo o plano A, o plano B. Ah, se não deu certo o plano B, o plano C. Se você não tem essas cartas na manga, fica muito difícil. Hoje aqui, esse cara, o Luca Benítez, ele está nos apresentando uma exposição que se chama Aço. Habitualmente tem um vídeo que fica ali. Eu não quis pedir para o Joaquim hoje ligar o vídeo, porque ele está muito cansado, ele teve um dia bastante atribulado e eu não quis pedir para que ele ficasse mais. Mas esse cara, o Luca Benítez, é um arquiteto. E a coisa mais incrível foi, vocês estão vendo que aqui passa uma linha no meio aqui no meio não, um terço desse círculo, isso daqui era uma parede. Oscar Niemeyer, ele não criou esse museu para botar paredes. Ele criou esse enorme vão livre, são 700 metros quadrados, com nenhum pilar de sustentação. Com uma mesa emborcada, suspensa por tirantes. E isso é um desafio de engenharia e de arquitetura maior. É isso que tornou esse cara um dos arquitetos mais famosos do mundo. E ele gosta de curva. A curva é algo, não é ligar um ponto ao outro, é muito mais do que isso. É ligar vários pontos. E nesse lugar, que é um patrimônio cultural de toda a humanidade, esse cara tirou todas as paredes para que ele, como arquiteto, ele dialogasse com esse. Então, o que ele está apresentando é um site específico. Ou seja, é um sítio específico para esse lugar. É uma obra pensada para esse lugar.
E nada mais é a coisa mais ridícula do mundo. Ele nos traz 4 toneladas de minerais e coloca e desenha com esses minerais sobre o chão. E aí ele diz para a gente que isso daí é a receita do aço. São os 8 elementos da tabela periódica que a gente só imaginou, né? A gente só imagina isso. Eu nunca pensei que eu ia ver a tabela periódica materializada na minha frente. Isso era uma coisa abstrata. Era um quadradinho. Então, quando a gente vê isso, a gente vai falar, que potente, né? E isso faz a gente se tornar criança de novo. E aí eu vou convidar vocês a levantar e ver esses metais. Primeiro, agora, cuidado para não pisar. Não pode pisar. Alguém nem pode tocar. Bom, enfim. Apresento para vocês uma coisa que todo mundo conhece, mas ninguém nunca viu materializada, o ferro. O que tem na sua casa de ferro? O ferro está aqui. Gente, pelo amor de Deus, vocês podem tocar lá nos materiais daquela mesa. Mas vocês não podem botar no olho, pelo amor de Deus. Tem umas loucas que acham que parece glitter. Não façam essa loucura, tá? Isso aqui é ferro. Em contato com a córnea, isso daí rasga, tá? Mas ele é bonito, ele brilha, é um troço louco. Aqui apresento para vocês o cromo. O cromo parece que ele vem de uma explosão intergaláctica que veio num meteoro, sei lá o quê. Mas olha como brilha isso. Isso é pesado pra caramba. Você pega uma pedrinha. Você pegou. Tá lá, tem lá. Vocês vão pegar na mesa. Vocês vão pegar na mesa, tá? Na mesa toda. Mas pode, como somos todos professores, vocês podem e botar no mesmo lugar que o artista colocou. Pegar na mesa. Sim. Esse daqui é o níquel. Gente, o níquel, ele não se apresenta assim na natureza. Um quadradinho. Isso daqui, como é que foi feito? O níquel é como se fosse um polvilho doce para fazer. Então ele voa, ele é meio ruim de manipular. Então o que acontece? As mineradoras, para transportar o níquel de uma forma com menos perda econômica, eles vão transformar isso daqui como se eles vão ser colocados numa forminha de gelo, né? E vai... Não, na verdade ele vai ser esquentado e aí ele cola. Se vocês pegarem o níquel, vocês vão ver que ele é surpreendentemente pesado. Não tocar. Esse é um manganês. Ele é interessante, ele parece um cobre, ele parece um... Gente, imagine, isso daqui é pesquisa. Isso é pura pesquisa. É uma pesquisa que se relaciona com uma prática pedagógica, uma poética. Andar num espaço como esse e descobrir que é possível fazer arte de uma outra forma, que você não precisa pintar, que você não precisa esculpir, que você não precisa dominar a técnica. Isso é mágico. E isso nos provoca. E isso nos incita a criar também outras possibilidades. Como um desafio. Eu adoro desafios. Parece jogo. Esse é o silício. Gente, o silício, ele parece um alumínio. Ele é leve. É um trambolho. Mas ele tem essa leveza.
E observa o seguinte, vocês estão vendo que o ferro tem mais, o cromo tem mais, o níquel tem mais, mas ele vai diminuindo. É uma receita de bolo. Então, isso daqui ele está dando uma receita de bolo de ferro. É a proporção para fazer o aço. Exatamente. 4 toneladas, para fazer 4 toneladas de aço, precisa disso. Sabe qual é o valor disso? R$300 mil. De pedra, né? Material, matéria-prima. Esse daqui eu apresento para vocês o carbono. Gente, se a gente morrer amanhã, A gente vai fazer isso aqui. se a gente morrer amanhã, a gente tem uma alta taxa de carbono no nosso corpo. Na verdade, isso aqui é um morto. Isso aqui É um morto, é um morto, tá? Uma múmia, ela tem uma pequena quantidade de carbono. Então você é capaz de datar o tempo das coisas. Carbono 14, é isso? Exatamente. É o carbono 14 que vai definir qual é o tempo de vida das coisas. Muito bem. Esse daqui, todo mundo conhece, todo mundo tem em casa. Fósforo. Sabe aquele pretinho que você risca o palitinho? Então ele é extremamente inflamável, né? Ele sai faísca, mas todo mundo, a gente não visualiza, mas é uma pedra, um trem. E por último, esse daqui é o último metal, é o que tem a menor quantidade, é o enxofre. Se vocês se abaixarem e sentirem, é o único metal que tem cheiro. Se a gente abaixar e sentir o cheiro, é o cheiro do inferno. Diz a Bíblia. Diz a Bíblia. Aquela parece sabonete da Granada. Na verdade, na verdade, eu sinto o cheiro de primeiro dia do ano, aquelas explosões de pólvora, né? Eu acho que deve. De pólvora. Aí, gente, vocês podem pegar nas coisas nessa mesa. Agora, alguém tem uma ideia? Por que esse cara está aqui? Ele que propôs. Todo mundo, todo artista tem que apresentar uma proposição. Por que ele foi escolhido? Por que esse cara está ocupando o espaço principal do Museu Nacional da República? O museu é feito de aço. Que é uma loucura, né? Você vê assim, pô, o cara botou um monte disso. Eu acho que ele saiu um pouco da... Porque ele trouxe uma coisa que é da rotina, do cotidiano e trouxe um outro olhar, assim, né? Uma outra forma de... Ele decupou, vamos dizer assim, como é o aço, por exemplo. Então, de alguma forma, ele conseguiu trazer visualmente como é a proporção do aço, por exemplo. Na verdade, Ele também queria ocupar esse espaço sem essas paredes. Dizer que não precisa da parede aqui, porque não estava tão também. Esse é um motivo, esse é outro motivo. Mas o principal motivo desse cara estar aqui, ele é de Brasília. É um arquiteto de Brasília. E ele ficou famoso no mundo inteiro, porque em 2017, antes da pandemia, ele pegou 300 obras de arte dele, entre pinturas, esculturas, maquetes, projetos, e queimou tudo. Então ele se tornou famoso no mundo inteiro porque ele queimou toda a produção dele. E ele fez isso em grande estilo, uma performance. Ele botou tudo no chão, na fronteira da Áustria com a Itália. Ele botou tudo no chão e foi queimando um por um, como uma espécie de ritual de desapego. No final de ter queimado tudo, com filmagem em drone, blá, 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 tudo que tinha direito, esse cara pega, recolhe as cinzas
de tudo aquilo e vai colocar dentro de ampulhetas de vidro. E ele te pergunta, como é que você está tomando o seu tempo? Essa pergunta, na verdade, o que é uma das coisas mais difíceis na história da arte é a representação do tempo. Então, por exemplo, uma pergunta de pesquisa é: quais foram os artistas que trabalharam com o tempo? Como se representa o tempo? Esse elemento que não existe, a gente sente o tempo passar, mas a gente não consegue segurar o tempo, a gente não consegue materializar o tempo. Daí botou os relógios que se desmilinguem, né? O Romano Palca vai botar os numerozinhos e vai contar de 1 a infinito, né? E vai tornar a vida dele a própria obra de arte. Enfim. Ele está nessa busca. E ele diz que o aço, ele significa o tempo. Porque esses metais levaram milhares de anos para se formar. E, de certa forma, o aço significa o tempo condensado, o tempo materializado. Só que a pergunta que eu fiz para esse artista foi: por quanto tempo? Por quanto tempo a Terra vai suportar essa extração desmedida? Então, o vídeo é uma música a música vai levando a gente, se acha linda na natureza, entendeu? O que está fazendo o que está moldando tudo isso? A água, o ar, a terra, o fogo. Ai, que lindo, né? Aquela poética toda, né? Uma retórica, uma narrativa poética de... E, na verdade, o que acontece? Chega a mineradora e a gente vai ver que as montanhas estão se desfazendo e os caminhões estão levando e montanhas inteiras são deslocadas. Só para vocês terem uma ideia, perto de Xangai, uma cidade, em 25 anos, usou mais concreto e mais aço do que todas as construções dos Estados Unidos. Então, isso é uma loucura. É uma loucura. Quanto tempo? Quanto tempo a Terra vai nos suportar? E nesse sentido, trabalhar na perspectiva, até agora, as ciências humanas têm trabalhado na perspectiva do humanismo. Agora, a gente começa a pensar no pós-humanismo. Nesse ser humano que é vivo, nesse ser humano que mata, nesse ser humano que destrói. Então, o pós-humanismo talvez seja uma nova perspectiva de pesquisa, né? Esse antropoceno, né? E talvez uma mudança de perspectiva do antropoceno para uma ecopoiesis seja talvez uma perspectiva interessante para a gente. Pensar a Terra, pensar a nossa existência, pensar a nossa relação com as outras pessoas. Tudo isso é visível para um estudante de ensino médio? Claro que não. Mas as perguntas que a gente vai elaborando, vai fazendo com que a pessoa seja obrigada a pensar sobre isso. Tá? Bora. Como é que a cartografia se relaciona com isso? Quem sabe? Que camadas foram essas que eu usei para essa mediação? Vocês conseguem perceber em que medida a cartografia articula a teoria no sentido de pesquisa, no sentido de perguntas que se fazem? Como você representa o tempo? São perguntas muito difíceis de serem respondidas, né?
O que é patrimônio? O que é patrimônio? É uma questão muito difícil. E aí, à medida que você diz que isso daqui é patrimônio, é muito complicado. Vamos subir de costas? Putz, eu esqueci. Putz, grila, eu esqueci. Eu esqueci os carimbos. Tu pega lá, Aline? Tá lá no auditório. Beleza. Ó Deus. Tá dentro da bolsa? Não, tá em cima do palco. É uma aquela pastinha. Qual é essa sensação? Vocês estão confortáveis? Como eu subo aqui todo dia, eu vou de frente. Eu tenho que me divertir, porque senão não dá. Graças a Deus. Obrigada, não. Não, tia. Ai, gente, tá delícia. Ficou com a minha, tá lá. Meu amor vai ter uma é tão forte que é tão forte que eu nem ninguém sabe dizer. J. Borges. Bora. Eu falo demais. Eu nem adiantou. Os carimbos. Por que eu falo isso? Ó, quem está lendo o texto está reprovado. Quem está lendo o texto curatorial está reprovado. Sério, não vai ganhar o certificado de arrufa de novo. O cara foi de tudo. O que eu quero? Só olha. Só olha. Você subiu pelo lado errado. O que vocês estão vendo? O que chama atenção? Qual é o apelo? Como é que essas imagens se relacionam com a vida de vocês? Quem já jogou jogo do bicho? Ninguém jogou jogo do bicho? Ah, gente, vocês são muito jovens. Não, na minha cidade tem até. Agora sim. O nosso jogo do bicho é chique. O seu. Brincadeira. Você joga, olha a cara dele. Mas eu jogaria um jogo do bicho também. Troquei dinheiro com bicho. Oxe, amigo, quando eu for na minha cidade, você passa o dinheiro que eu jogo pra você. Ah, Muito vocês bem. falam tudo isso sendo gravado. É tudo amigável, artística, é liberdade poética. Como que essa exposição chegou aqui agora?
Foi assim, foi a Galeria Index que trouxe. É uma galeria que fica ali no setor comercial e que é um dos maiores representantes do Chico. Já tem nem bandeira. Ah, meu Deus do céu. Não, depois eu vou. Eu falei, vai sozinho. Eu não venho. Eu não vou. Você não vai ver. Se você não for comigo, você não vai. Ela falou daquele cara do japonês, mas ele merece. Ele é, na verdade, do pai do Neto. Isso. Eu vou falar, mandar mensagem pra ele amanhã. E o diabo? Gente, quem é o diabo? Quando tempo? Só lá embaixo. A gente ainda tem uma melhor. Vamos embora, já terminou. Pessoal, desculpa, mas o tempo it's over, the time is over. Não, mas eu não quero ir pra Quem quiser experimentar, aqui tem. Vai botar a gente pra. Quem quiser loquear, fique à vontade. Aqui tem alguns carimbos canadenses. Oba, vamos fazer estilo. Aqui tem alguns carimbos nacionais dos meus estudantes, que eles roubaram dos irmãozinhos. Aqui tem alguns cordéis de São Sebastião, do tempo da antavirose. Essas são carimbos que os estudantes que visitaram o museu criaram a partir de EVA. A origem da xilogravura, a Índia, né? As roupas. Carimbos indianos, para a gente ver. Aqui tem mais um. Alguns cordéis de São Sebastião. Tem um que é ótimo. A minha sorte grande foi morar na invasão, em um barraco de madeira, ganhando leite e pão e ainda um botijão, para ser feliz a vida inteira. Na poeira, na sujeira, na poeira, aqui só tem poeira. Nós pedimos para mudar e o governo não faz nada para acabar com essa palhaçada e com essa confusão. Eu fico até doidão de estudar aqui no Centrão, na poeira, na sujeira, e assim vai. Isso foi o cordel da antavirose. E aí isso daqui virou isso tudo. Eu comecei falando de rococó, da história da arte, juro por Deus. Aí tu vai ver o cordel do rococó. Só que a antavirose atravessou o meu planejamento. E aí dos movimentos artísticos, né, virou outra coisa. Eles queriam falar daquilo que estava atormentando eles, né? Então, essa é uma proposta que é poética, né? Então, o cordel de São Sebastião está na minha dissertação de mestrado. A Luísa foi banca, tu lembra, né, Luísa? E
de certa forma, a gente vai recriando isso agora com os alunos, pedindo para eles contarem histórias, para eles recriarem. Poeira, depois veio a poeira. Poeira, né? Então, assim, isso é muito incrível. E, assim, esse menino vai falar do Tião Areia, que é um dos personagens principais de São Sebastião, que vai criar, que vai, vamos dizer assim, é o personagem principal da olaria, né? Que construiu Brasília, que veio nesse... que foi pioneiro, né? Que é um dos personagens principais da cidade. Mas, gente, é uma loucura que a gente volta a ser criança, brincando, carimbando e fazendo essas loucuras, porque a gente... Eu não sei qual é o apelo que isso tem, mas isso tem um apelo enorme. Mas eu acho que essa coisa de experimentar, Sim. eu acho que atrai muitas pessoas. E ver o resultado da ação. É assim, falar de J. Borges, a informação do J. Borges, a gente pede pesquisa, porque está na web. Né? Então, por que eu vou ficar? Eu quero ouvir o que eles têm a dizer. Quais são as histórias que eles têm para contar? Como é que eles se... E assim, isso daqui foram essas meninas que criaram. Né? Foram as minhas mediadoras que criaram. Né? Que legal. E foi uma ideia super potente. Foi com alto relevo, né? EVA. Oi. Muito legal. Isso daí é madeira, e isso daí é um carimbo do que eles chamam no Canadá de First Nation. Isso daí é EVA. Não tem como dar errado. Olha aqui como não dá errado. Isso daqui é EVA recortado de qualquer jeito. E aí você dá para eles criarem. Em tinta, né? Sim, aí aqui você pega e bota aquela dupla face. Colou no Papel Paraná. né, no papel Panamá. Sim. Sim. Né? E foram os estudantes que vieram com isso. Olha, Fernanda, a brincadeira que eu tinha na escola, isso. Então, gente, é isso. A ortografia Tem que fazer isso é uma prática pedagógica que pode vir a ser poética. Ela pode ser poética, mas a gente não busca a poética. A poética pode aparecer quando tem algum aluno que tem algo para dizer, que tem algo para soltar, que tem algo para mostrar, que tem uma expressão para lançar. Mas o que a gente faz? A gente provoca encontros com a poética, com a arte, com possibilidades de criação. E só isso. E só isso. Né? É o máximo que a gente pode fazer. Mas, por exemplo, uma coisa que me disseram quando eu falei que... Uma vez eu falei para o Jean-François Chevrier, que foi um curador da Documenta de Cassel, que eu não era mais artista. Eu falei, olha, eu não sou mais artista, agora eu sou professora, eu sou pesquisadora. E ele disse assim, como assim? Ele falou assim, como assim? Você tem 600 pincéis e você os manipula todos ao mesmo tempo. Então, na verdade, é isso. A gente expande quando a gente trabalha em grupo. E a proposta da ortografia é um trabalho em grupo. É um trabalho que vai além do eu. E essas críticas que fazem à ortografia de ser uma atividade egóica é porque as pessoas não entenderam a ortografia plenamente. É porque as pessoas estão muito concentradas em algumas experiências ortográficas que foram autocentradas, foram derrapadas.
Mas, por exemplo, a ortografia, ela pode ser qualquer coisa. Porque ela não é, ela é aberta, ela está em construção. E ela quer dialogar com as pessoas e quer que as pessoas dialoguem com a filosofia, com outras práticas. E ela não está circunscrita a um diálogo imagem e texto. Ela pode incluir a música, ela pode abraçar a corpo, ela pode abraçar a performance, ela só existe. E ela é dada às universidades, aos professores, aos artistas, para que eles a inventem, a recriem, a revejam. É dessa forma que, durante 4 meses, eu conversei com a Rita e só fez as possibilidades aumentarem e os desafios crescerem. Porque, de certa forma, a gente é desafiado a ir além de nós mesmos, na medida que a gente precisa envolver outras pessoas nessa criação. É uma criação coletiva. E, de certa forma, como diz Stefano Cem, na Sociedade do Artista, nós somos artistas ativistas. E a gente vai fazer de qualquer maneira. Mesmo que nós sejamos considerados artistas do comum. Mesmo que o nosso comum seja observar a realidade e simplesmente dizer, é isso. Agora, recriar a realidade é um desafio imenso. É isso. Amém. Desculpa ter passado do horário em 17 minutos. Não tem problema. Agora o desafio é descer de costa. Não, o desafio que eu lanço é descer rolando. E eu tenho, e a gente filma, não é? Eles descem rolando.